Imagina que tu tem um livro com todos os filmes que tu já viu na tua vida. Cada página é um filme. Quantas páginas esse livro teria hoje? Se tu gosta de assistir filmes, é provável que seja pelo menos uma centena, né? Na verdade, se tu clicou nesse vídeo, eu diria até algumas centenas. Agora, uma pergunta um pouco mais fácil. Quantos desses filmes foram dirigidos por mulheres? Imagino que o número tenha caído bastante. Mas vamos diminuir mais. Quantas dessas mulheres eram negras? Diferente do primeiro livro, eu aposto que se eu te der um tempinho, tu consegue até chegar no número exato. E não me surpreenderia se ele fosse exatamente 0. Isso não é um chute aleatório. Uma pesquisa recente da UCLA apontou que entre 2011 e 2023, as mulheres negras que dirigem filmes eram uma minoria dentro de outra minoria. Talvez tu até tenha assistido os filmes da Ava DuVernay, ou algum episódio de Master of None dirigido pela Lena Waithe, ou até Harriet, da Cassie Lemons. E ao contrário do que pensava Antônia Pellegrino, é possível encontrar diretoras negras incríveis quando se vai além do circuito mainstream. Exceções como essa não são a solução para a sistemática baixa diversidade na indústria cinematográfica, mas produções lideradas por minorias sociais costumam expandir a inclusão para além da cadeira de diretora, nos elencos e equipes de produção. E embora elas tenham dirigido menos de 1 a cada 100 lançamentos nos Estados Unidos em 2019, um ano depois do sucesso de Pantera Negra, as Women of Color apareceram 3 vezes na lista das 100 maiores bilheterias do país. Ou seja, as poucas mulheres negras que tiveram a chance de dirigir filmes ainda se destacaram comercialmente. E a indústria cinematográfica, como a gente está cansado de saber, agora é inclusiva. Por exemplo, a partir da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, o número de filmes dirigidos por pessoas não brancas vem subindo. Pera, o que esse gráfico de renda familiar por raça e etnia no mesmo período tá fazendo aqui? Foram precisos 33 filmes para que um deles fosse dirigido por uma mulher negra. Enfim, o grande público poderia colocar uma nova página no seu livrinho, um belo sinal da evolução da cultura pop na luta feminista e antirracista. E que ninguém vai me falar de qualidade, porque esse filme tá na média dos últimos filmes da Marvel. Eu achei melhor que Os Eternos e Os Homens-Formigas, ainda que menos divertido e interessante que Shang-Chi. Porque Shang-Chi é muito bom, né? Mas na real, essa onda de filme de heróis escrita por comitê e dirigida por mão de obra barata de dublê e artista de efeito visual tem que acabar mesmo. E eu acharia até bonito se o último prego no caixão fosse pelo martelo dessa diretora que é preciosa demais pra ficar dirigindo tela de fundo de restaurante de cruzeiro da Marvel. So I did the cruise thing, and the first thing I'll say is, like, the people who produce this content are amazing. It's brilliant. I know, like, Kevin really loves doing it. It's sort of like everything I was promised that making a Marvel movie would not be, which was like someone over your shoulder, make sure you do this, telling you how to shoot, blah, blah, blah. And I think for my first 2 weeks before we were supposed to shoot, and I was like, oh my god, what an awful way to meet my actors. Like, this is not cool. Então, mata teu nerd interior e vamos falar de cinema de verdade. Se você quer mudar, evoluir, reescrever todos os versos. Eu não pertenço a esse mundo. A primeira vez que eu ouvi falar da diretora foi no trailer de Candyman, de 2021. O remake de Candyman, de 92, baseado num conto de 85 que não se chama Candyman, sobre uma lenda urbana envolvendo o espírito de um artista negro morto e torturado com abelhas que volta para se vingar através dos reflexos. Candyman. O trailer era tão bom que eu precisava assistir alguma coisa dessa tal Nia da Costa. E quando a diretora foi anunciada para dirigir a continuação de Capitã Marvel, mesmo tendo lançado só um longa-metragem até aquele momento, eu fiquei pensando no que de tão bom esse filme tinha que ter para ter aberto tantas portas nessa indústria feita sob medida para manter excluídas pessoas especificamente como ela. Depois de alguns anos de trabalho na televisão, a estreante Nia da Costa mandou o roteiro do seu primeiro longa-metragem para o programa de apoio a filmes independentes de Sundance, e também conseguiu financiar uma versão curta-metragem através de financiamento coletivo. Eu cheguei tarde demais para tudo isso, então só me restava dar o play em Little Woods. Ou Crossing the Line. Ou Passando dos Limites. Esse filme tem muitos nomes, eu vou usar só o primeiro.
E deixa eu fazer um adendo de ultíssima hora aqui e falar que Crossing the Line talvez seja o melhor título pro filme. Depois de acabar de editar o vídeo, eu encontrei esses termos Above the Line e Below the Line, que se referem a uma hierarquia dentro da produção cinematográfica. Os acima da linha são a parte mais bem paga e com mais poder criativo, os autores, diretores, produtores, enquanto os abaixo da linha são os contratados, os que vão colocar aquelas ideias em prática. Esse é o primeiro projeto em que a diretora tá podendo cruzar essa linha. E eu achei que o simbolismo desse título é o que tem mais classe. O filme conta a história de duas irmãs em suas lutas cotidianas para sobreviver numa cidade rural no extremo norte dos Estados Unidos. E essa é a melhor sinopse que eu consigo fazer. Se tu quiser mais um motivo para assistir, o filme é ótimo em nos fazer questionar a ideia de prosperidade norte-americana, que eles tentam nos vender em filmes como Capitã Marvel. Se tu acredita nisso, eu adoraria conversar contigo depois de tu assistir o filme. E se tu já não acredita, aposto que tu vai amar assistir um bom filme. Spoilers a partir daqui. Logo na primeira cena, surge um recurso que vai ser bastante usado ao longo do filme, e que foi a decisão que me revelou a competência de Nia da Costa como diretora. Tu percebeu? Se não, depois eu explico. Um bom argumento em prol da diversidade no cinema enquanto arte é a disseminação de novas perspectivas. A semelhança de uma câmera com o nosso olho não tá só no funcionamento. O modo como algo é filmado reflete a visão de mundo de quem tá no controle dela. Homens, brancos, cisgênero, heterossexuais até conseguem transmitir visões que vão além da sua própria experiência. Mas isso tem um limite que eu acho que o cinema já alcançou há um bom tempo. Nia da Costa nasceu em 1990, na cidade de Nova York, mais especificamente no Brooklyn, a quase 3.000 quilômetros da cidade onde se passa Little Woods. Ela até ouviu o clássico conselho escreva sobre o que sabe, mas... Not to like literally write a story about like a girl from New York City whose parents are Jamaican. It's like, no, actually, all the experiences of that I want to see in a different kind of world. And not as like a self-insert character, but actually like I want to see my emotionality, my story, my community in these worlds. You know, I didn't grow up in North Dakota. I didn't grow up in that kind of poverty. I never had to go cross into Canada for an abortion or anything like that. My access point wasn't just like the logistics of that journey and what that meant and healthcare and women's rights and etc. It was this story about these two sisters. And I know what that is. That's how I use what I know, emotionally. Para sua estreia, Nia decidiu cruzar a fronteira da própria experiência e usar sua chance no cinema para empatizar com uma outra experiência feminina numa outra cidade muito menos mainstream que Nova York. Williamston era uma cidade pouco relevante até 2012, quando passou por um boom do petróleo que atraiu muitos trabalhadores de fora da cidade. A população mais que duplicou em poucos anos, e a maioria desses novos residentes eram homens, longe da família, com baixa escolaridade e muita autoestima. I can go work anywhere else in the country if I wanted to, but there's no money anywhere. As far as the women are concerned, though, there ain't no freaking women out here. It's hard when you go to a bar, you go out on a dance floor, you got like 5, 6 guys around one girl trying to dance with her, you know what I mean? There was like 5 guys, and they're like, if you come to our house and serve us beer naked, we'll pay you $3,000. And then we said no, and then they kept raising it higher and higher. A convergência de problemas sociais que assolou essa cidade é tão triste quanto expositiva das consequências da lógica do capital. Homens da classe dominante usam seus recursos para atrair homens do exército industrial de reserva, os desempregados, para uma fonte de lucro que será monstruosamente mal repartida. E ainda que esse proletário esteja na condição de explorado, a lógica da exploração precisa permanecer fluindo de cima para baixo. E é aí que todas as outras categorias da classe trabalhadora entram nessa lógica. It's almost as if a lot of the men think because you curl your hair or you wear makeup or you dress nicely that it's somehow an invitation. I had some guys say that I'd never have to work again and they'd buy me all these diamonds. It amuses me just because, I don't know, I don't believe it. No money is worth making it so I can't go for a walk. Além das mulheres e LGBTs que precisam conviver com a normalização da violência de gênero, a necessidade de expansão territorial gerada e gerida pela classe dominante causou aos povos originários que resistiam ali o aumento da invasão de seus territórios e corpos.
O filme ilustra, do ponto de vista da classe trabalhadora norte-americana, o caos social e econômico causado pela invasão desse território. O impacto no direito à moradia, por exemplo, está na base da história. A personagem de Lily James, que tem quase o mesmo nome da personagem dela em Baby Driver, nesse filme encontra um trailer abandonado no estacionamento de um supermercado e, em vez de ficar rica cozinhando metanfetamina, decide morar ali mesmo com o filho, ignorando por várias semanas os avisos de que o veículo recreativo seria guinchado. A crise de opioides é outro exemplo, presente na história como a fonte de lucro e conflitos da protagonista, que se chama Ollie, que lembra muito petróleo em inglês. Talvez para criar um paralelo entre os dois tipos de exploração, talvez para apontar o indivíduo, em especial o feminino, também como algo a ser consumido pelo capital. Para ela, o vício crescente em medicamentos como oxicodona, da mesma forma que o vício das grandes cidades em petróleo, se torna a solução para uma necessidade financeira. $3,000 would be better than 6. Might as well be 50,000. Money is money when you ain't got it. E apesar do projeto ser protagonizado por figuras femininas, em frente e atrás das câmeras, essa compreensão também é estendida aos personagens masculinos, numa análise muito realista dos conflitos de gênero deles. Ian, interpretado por James Badge Dale, é um trabalhador, mas também um traficante meio covarde e um pai ausente. O arco dele passa por todos esses contextos, indo da violência até a fragilidade que essa mesma violência tenta esconder. A incapacidade dele de prover para sua família, seu alcoolismo e sua instabilidade emocional são ao mesmo tempo causa e consequência dos seus erros. I can't. Por outro lado, o personagem interpretado por Luke Kirby, Bill, é um traficante violento e mais insensível, mas que tem uma casa e uma relação mais próxima com a filha. Mesmo que os dois não compartilhem nenhuma cena, o filme parece apontar para essas duas versões de masculinidade e revelar que a segunda conduta, embora mais desumanizada, oferece mais resultados naquele sistema. Já do outro lado da lei, o filme apresenta alguns personagens que representam o sistema. E nos momentos em que mais precisam fazer o seu trabalho, todos eles não conseguem, né? O agente da condicional deixa de descobrir os crimes da protagonista um pouco por ter criado uma amizade com ela. I'm proud of you. O guarda da fronteira deixa passar duas imigrantes ilegais, provavelmente porque se sentiu envergonhado de desconfiar de uma mulher negra com uma criança branca. This boy's mother? Do I look like it? E a enfermeira da clínica de aborto não questiona documentos falsos ao ver uma mulher que definitivamente precisava exercer o seu direito. You're all set. O sistema não só é retratado como falho, cheio de brechas criadas pelo fator humano, mas são justamente essas brechas que acabam salvando as nossas heroínas. É quase como se o filme quisesse que a gente torcesse contra esse sistema. É fácil perceber impactos diretos da estrutura social nos problemas e soluções encontrados pelas irmãs. O filme se preocupa em apresentar de forma muito genuína os problemas externos, de caráter social, cultural e econômico que ocasionaram aquelas escolhas. Mas o filme não nos deixa sentir pena delas. Corajosamente, as personagens encaram de frente as consequências da sede burguesa, demonstrando como o planejamento, a estabilidade e o direito ao futuro são implodidos na mente da classe trabalhadora pela lógica terrorista do capital, que mercantiliza nossas necessidades e limita nossas possibilidades. Alexa, tocar Don't L no Spotify. No, you fucking communist. Nesse contexto, as transgressões não são mais certas ou erradas e se tornam só jogadas justas num jogo injusto. A lei só mais um problema a ser resolvido. Hold up a minute. How much? Nia da Costa insere uma análise política no roteiro, e me parece ter algo a dizer sobre a nossa sociedade. Mas o foco da narrativa e das personagens é sempre em soluções individuais. Como qualquer ser humano de verdade, elas não enxergam o mundo pelo lado de fora. Com todo o seu contexto histórico e análises sociológicas, cada uma delas é formada pela própria perspectiva limitada de quem está ocupada demais sendo mastigada pelo sistema.
Acordei com a mente de um Faremos agora uma pequena pausa, irmão. E eles não explicavam que aquilo era um abrigo, que era uma instituição, que tu tava ali por questão de vulnerabilidade social. Não. Aí durante a rotina que tu ia entendendo. Aí eu ia conversando com um, com o outro, e perguntava, quantos anos você tá aqui? Eu tô 10 anos, eu tô 5 anos. Aí eu ficava, meu Deus, é isso tudo que eu ficava. Era uma coisa muito 10 anos. Isso se chama casa de passagem. Preto é meu quadro, esse é meu cenário mais belo possível, não sou invisível. Preto é meu quadro, esse é meu cenário terrível, impossível, um dom invisível. Preto é meu quadro, esse é meu cenário mais belo possível, não sou invisível. Preto é meu quadro, esse é meu vocês não podem comigo tímido. Mano, eu corro perigo cínica. Vejo arte como onírica. No balé um artigo lírico. Procurando um abrigo tímido. Tudo bem, inimigo cínico. Tento arte como empírico. Preto é meu quadro, esse é meu cenário mais belo possível, não sou invisível. Mesmo que expliquem o porquê tu tá ali, tu tá em pavor. Juntos novamente. Apresentou. Tem uma cena em que a protagonista vai no rodeio vender droga. Normal. E na minha busca de pôr metáfora em tudo, eu vi no vaqueiro uma representação da personagem de Tessa Thompson, tentando desesperadamente ter controle e manter o equilíbrio em cima de um animal desgovernado, que seria o capitalismo. Mas depois de acabar de assistir e entender um pouco melhor a tese do filme, eu precisei repensar essa interpretação. Nessa outra cena, ela observa esses bisões na beira de uma estrada, soltos, sem celas e sem ninguém nas costas. A verdadeira identificação dela parece ser com o próprio animal desgovernado, se debatendo, tentando soltar aquele peso e derrubar aquele homem que carrega nas costas. E sob o risco de estar forçando uma intertextualidade, eu não acho que é coincidência a presença desses animais numa obra que trata dos limites do progresso americano. Esse é o nome da pintura do nem um pouco racista John Guest, que acabou se tornando a representação mais famosa da doutrina expansionista do Destino Manifesto, a base ideológica ou teológica do imperialismo norte-americano, que, segundo o professor de história Gustavo Gaiofato, é tipo Mein Kampf dos Estados Unidos. Concordo com o Gustavo. No contexto do filme, essa cena dos bisões no pasto não representa liberdade, mas sim uma pequena fuga. Ollie começa o filme fugindo da polícia. Mas não é esse tipo de fuga que interessa ao roteiro. Percebemos uma fuga mais sutil através dos diálogos. Nessa cena, por exemplo, a protagonista vai até a casa da irmã para esconder um dinheiro sujo. Todo dinheiro é sujo, mas tu entendeu? Inicialmente a conversa é bem direta. Deb odeia pensar sobre a origem do dinheiro que precisa. I get that we had no choice. Why? I had no choice. Quando ela guarda o dinheiro e o conflito da cena parece ter se resolvido, elas tentam fugir daquele assunto com uma conversa um pouco mais leve. How'd your interview go? E o diálogo se desenvolve para um lado mais agradável, criando um pequeno vácuo de conforto entre as irmãs. How many days you got left? Mas quando Ollie responde, com muito medo, o tempo que falta para sua condicional acabar, percebemos que não importa para onde o pensamento delas corra. O problema vai estar esperando do outro lado. Nessa outra cena, Ollie decide voltar a trabalhar com o ex-companheiro da irmã depois de presenciar uma briga entre eles. E a conversa oscila entre negócios e assuntos de família. Here to tell me what piece of shit I am? You said if I wanted back in to come see you. Thought you were here for Deb. I am. You want back in? Are you selling? Who's buying? It's not just about me. It's about your family. Okay. Just let me know when and where to go. Tell Deb I said I'm sorry. Essa característica zigue-zagueante dos diálogos dá a sensação de que elas estão constantemente tentando usar um assunto para escapar de outro. A evasão é o que torna as personagens do filme tão humanas e honestas. Nada mais humano do que abafar um problema por não ter capacidade de lidar com ele. Pode não ser a coisa mais saudável ou mais consciente do mundo, mas muitas vezes a fuga é inevitável. A possibilidade de soltar, mesmo que pelo tempo de uma breve conversa, é um luxo difícil de recusar e uma necessidade importante para nos dar fôlego. Okay. Agora, chegou a hora de eu falar daquela decisão da direção e também da montagem da Katherine Headstrong, que em momentos-chave do filme experimenta com uma das ferramentas mais básicas da edição moderna. Vamos ao básico. O corte é sempre uma mudança de perspectiva, seja espacial ou temporal. Há cortes que fazem isso de forma quase ou totalmente invisível, diminuindo ou removendo o impacto dessa mudança.
O cutaway, por outro lado, é um exemplo onde o impacto é o objetivo, já que busca uma sensação de desvio de olhar. E antes de eu seguir, deixa eu tentar organizar um pouco a nomenclatura de alguns cortes para evitar confusão. Cutaway, cut-in e insert são 3 termos diferentes, mas comumente usados para descrever os mesmos cortes. Insert, insert ou simplesmente inserção descreve de forma mais genérica qualquer corte que traz uma informação visual nova para a narrativa da cena, geralmente algo que está sendo visto ou referenciado. Cut-in é um dos mais comuns tipos de insert, onde o corte para dentro se aproxima de algum elemento que já está no quadro ou no campo de visão dos personagens. Enquanto esses cortes buscam fluir junto com a percepção dos personagens e do espectador, o cutaway se caracteriza por essa quebra no fluxo da ação, um alt-tab, geralmente trazendo conexões menos literais e diretas entre os planos. A montagem de Little Woods constantemente nos nega a fuga rápida de qualquer um desses cortes. Ficamos presas na inércia daqueles planos alongados, deixando as consequências chegarem e se desenvolverem, para só então revelar as suas causas. I like the herb. It's the cheapest one they had. Essas tomadas criam uma imprevisibilidade, um senso de mistério, nos tornando detetives de um caso onde as pistas estão majoritariamente nas atuações, nos convidando a analisar o lindo trabalho das atrizes num nível muito mais profundo. Quando vemos Deb caminhando de noite, de mãos dadas com o filho numa rua vazia, o choro dela não é só pelo que o take seguinte nos apontaria como causa. Enquanto só temos a consequência, o plano sem corte nos dá espaço para pensar que ela tá chorando por todas ou qualquer uma das dificuldades estruturais de ser uma mãe solteira, pobre, numa sociedade que nega a ela direitos básicos como aborto, trabalho digno e moradia. A canalização dos fluxos de capital excedente sobre os imóveis residenciais tem também, portanto, uma dimensão vivida. As vidas hipotecadas ou a geração de homens e mulheres endividados, uma nova subjetividade produzida pelos mecanismos disciplinares que sujeitam a própria vida ao serviço da dívida. Quando a bolha estourou, os riscos e ônus recaíram sobre os endividados. Foram estes que, tendo sua existência exposta às oscilações do jogo especulativo das mercadorias fictícias, sofreram as consequências reais da crise. Transformaram-se de endividados em sem-teto. Na cena seguinte, Deb não fala sobre a questão da moradia na era das finanças e Ollie não vê a irmã como uma vítima do complexo imobiliário financeiro. As duas enxergam o sumiço do trailer como um evento isolado e a responsabilidade por ele como individual. I never thought that they'd actually do it. Yeah, 'cause you never think. E essa é a reação padrão numa sociedade que exige o individualismo. Mesmo sendo dolorosa, a culpabilização ao menos atribui consequência aos nossos atos, diferente do desespero existencial, do caos natural do universo, somado ao caos artificial do capital. A culpa e a autodestruição parecem nos dar algum controle. Refletindo os mecanismos de defesa das personagens, os takes alongados que tanto chamaram minha atenção tentam fugir das causas e se focar, antes de tudo, em lidar com as consequências. Mas nenhuma fuga dura para sempre e uma hora ou outra todo take será cortado e toda a fronteira transposta. Um dos principais símbolos do filme é essa área desmatada que serve como fronteira entre Canadá e Estados Unidos. No final do século XVIII, Estados Unidos e Reino Unido estabeleceram a divisão entre os territórios do norte das Américas como uma linha horizontal que cortaria o continente. E depois esfaquearia o continente. E aí o continente de baixo, é o continente do lado. É foda. Em teoria, essa linha seria perfeitamente reta, mas a sanha imperialista que desenhou a fronteira com tinta e papel não considerou a dificuldade de fazê-la com bússola e machado. Os trabalhadores designados a desmatar e demarcar aquele longo trecho eram pessoas de verdade, e fizeram o melhor que podiam dentro das limitações de uma época onde os maps não eram do Google. Assim, a linha de verdade é o pesadelo dos matemáticos. No filme, essa dificuldade de botar em prática a expectativa idealista de um sistema pouco preocupado com o fator humano leva as personagens a ultrapassar a fronteira da legalidade e, estranhamente, essas decisões nos parecem mais corretas que a própria lei, levantando a questão de quem é realmente beneficiado por esse sistema e o quão retas essas linhas podem ser sem cortar um pedaço de nós. Ao contrário do que pretendem a filosofia política liberal e a ciência do direito que sobre ela se constituiu, circulam na sociedade não uma, mas várias formas de direito ou modos de juridicidade,
O direito oficial, estatal, que está nos códigos e é legislado pelo governo ou pelo parlamento, é apenas uma dessas formas, se bem que, tendencialmente, a mais importante. Essas diferentes formas variam quanto à sua durabilidade, que pode ir da longa duração da tradição imemorial até a efemeridade de um processo revolucionário. Nia da Costa dá um zoom num ponto esquecido do mapa do seu país e entende os desafios íntimos e cotidianos de quem vive ali como parte de um contexto maior. Nas bordas da centralidade do capitalismo, os 99% seguem tendo seus direitos negados e suas perspectivas ceifadas, levados pela ideologia dominante a necessidades ilusórias e respostas incompletas, limitadas pelo individualismo, enquanto colhem problemas sociais plantados e regados pelo 1%. Completamente construída sob a lógica econômica e adaptada aos ritmos e estratégias do mercado, especialmente os dos incorporadores e promotores de investimentos imobiliários para setores de maior renda, a legislação urbana serve basicamente para definir e lhes reservar as melhores áreas, impedindo sua invasão pelos pobres. Essa é a sua maior função. Esse e os outros trechos que Kainde leu são do livro Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia na era das finanças, da Raquel Ronick. Um livro que me trouxe novas perspectivas sobre microcrédito, a casa própria e o combate à pobreza na ideologia liberal. Eu penso que a gente precisa parar de fugir das flagrantes contradições e insuficiências do nosso sistema habitacional, jurídico e econômico a fim de encontrar formas de redesenhar as fronteiras do que é possível, para além dessa lógica de financiarização da vida. E no momento que eu estava produzindo um filme que também é um grito pela transformação das nossas estruturas sociais, a investigação daquelas subjetividades em Little Woods me inspirou e ecoou alto nas minhas cabeças. Todas as minhas 7 cabeças. Não porque era uma estreia importante para os movimentos de diversidade em Hollywood, mas porque, na minha opinião, não tem exemplo maior da colaboração humana, nos possibilitando escapar de tempos doentes e alcançar novos territórios para nossa mente e espírito do que o tráfico de drogas. No teste vocacional daria uma boa droga e de lá pensou se eu montar firme, recrutar